Olá, rainha, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao TCSN Transição Capilar Sem Neuro, um método onde eu te ensino a como passar por esse processo da transição capilar com muito mais leveza, muito mais autoestima, muito mais tranquilidade, até porque a gente sabe que o processo de transição capilar, de certa forma, ele mexe muito com a nossa autoestima, né? Então, aqui no método, você não só vai aprender a como lidar com o seu cabelo, mas sim a lidar com a sua autoestima. A transição capilar ela é uma fase, como toda fase, ela também vai passar, né? Porém, é preciso que durante essa fase você consiga lidar muito bem, né? Você consiga ter autoestima, você consiga lidar com as críticas, né? As críticas que nós, que começamos a transição capilar, começamos a receber e que por conta dessas críticas, por conta dessa baixa autoestima, por conta de não saber lidar com o próprio cabelo, muitas acabam que desistindo. Então aqui você vai aprender também a como não desistir da sua transição capilar caso parar de alisar o seu cabelo seja aquilo que você realmente queira. Então hoje eu vou te falar um pouco sobre a história do meu cabelo, até para você entender mais sobre o método, até porque o método ele é totalmente estruturado de acordo com a minha experiência com a transição capilar. Então aqui eu vou te falar sobre a dificuldade, sobre o que não fazer na transição capilar, sobre o que fazer na transição capilar, sobre coisas que vão te ajudar a passar pelo processo da melhor forma possível. Vou te falar sobre coisas que você não precisa de jeito nenhum fazer, né? Porque a gente sabe que quando a gente começa um processo novo, independente do processo, a gente costuma ir atrás de muita coisa, querer fazer muita coisa, ver uma coisa ali, quer fazer aquilo ali, vai ali. Hoje eu tenho mais de 2 anos de cabelo natural, né? Eu passei 1 ano e 1 mês em transição capilar, fiz o meu BC com 1 ano e 1 mês de transição capilar, né? Como que você vai contar esse tempo de transição? Eu te explico tudo nos nossos vídeos ao decorrer do nosso método, tá bom? Vou te falar tudo sobre transição capilar, o que é transição, o que é BC, finalização, texturização, o que não fazer, dificuldade, solução crítica, enfim, tá? Você vai ver tudo isso aqui no nosso método. Então esse vídeo é mais para você entender mesmo que o processo ele varia muito de pessoa para pessoa, né? A dificuldade varia muito de pessoa para pessoa, não é porque eu tive essa dificuldade que você vai ter a mesma dificuldade e vice-versa, tá? É muito de acordo mesmo com cada uma, tá? E eu sempre digo que o processo de transição capilar ele é muito mais que apenas um processo onde se trata do nosso cabelo, mas sim um processo de autoconhecimento. Por que de autoconhecimento? Porque durante esse processo, você vai aprender muita coisa a respeito de você mesma, tá? Você vai aprender a lidar melhor com você mesma. No processo de transição que você vai aprender a lidar melhor e amar o seu cabelo natural. É no processo de transição que você vai aprender a se amar e se aceitar de acordo com a sua aparência natural, né? E é no processo de transição que muitas crenças vão ser quebradas, né? Que você vai se pegar, na maioria das vezes, capaz de fazer determinadas coisas. E claro, eu sempre digo que você não é obrigada a assumir o seu cabelo natural se isso não for de acordo com o que você quer, o que te faz feliz, te faz sentir à vontade. Mas se você está aqui hoje para começar a transição capilar, porque você quer o seu cabelo natural, então vamos lá, né? Que eu já falei demais aqui, vamos parar de enrolar. Gente, como eu já falei pra vocês, tenho mais de 2 anos de cabelo natural. Fiz o meu BC com 1 ano e 1 mês em transição, né? Passei 1 ano e 1 mês em transição capilar, porém, essa não foi a minha primeira transição capilar, tá bom? E eu tenho um vídeo no canal do YouTube onde eu falo sobre como que foi a minha primeira transição, né? Que eu não compartilhei, né? Porque no período eu não gravava vídeos, conteúdos ainda pra internet, então eu não compartilhei, mas quero dizer para vocês que eu passei aproximadamente 2 anos com cabelo natural e voltei a alisar, tá bom? Então nesse vídeo eu explico por que que eu voltei a alisar. E claro, né, dou um alerta para as meninas que querem ter seu cabelo natural para elas não cometerem esse mesmo erro. Se você tiver interesse em saber mais detalhes sobre como que foi alisar o cabelo depois da transição, vou deixar aqui o link. Porém, voltando, né, nesse tempo, eu lembro que durante esse período de transição, na minha primeira transição, foi muito difícil. Muito difícil não somente durante a transição, mas sim também depois do BC, né, que é onde eu fiquei com o cabelo curtinho, então não sabia lidar com o cabelo, né? Até porque também não sabia dos truques
truques, né, que a gente aprende muito truque na internet. Na época eu não tinha acesso à internet como eu tenho acesso hoje, né? Então foi muito difícil para mim lidar com o meu cabelo natural. Então não sabia como pentear, não sabia como deixar ele. Até o nosso cabelo a gente não consegue pentear ele todos os dias, né? Então o grande motivo por ter me feito alisar o cabelo novamente foi justamente esse, né? De não saber como lidar com esse cabelo pós-BC, né? Onde ele estava curto, onde eu ainda estava no processo de adaptação com esse cabelo, mesmo com 2 anos, né? A gente sabe que como o cabelo cacheado, crespo, ele tem um fator de encolhimento, né? Nosso cabelo, ele demora para ter um certo comprimento. Embora eu achasse muito bonito o meu cabelo, né? Que eu gostava muito do meu cabelo, disso eu não tenho dúvida e não escondo, tá, gente? Porém, a dificuldade foi com que fez com que eu voltasse a alisar o meu cabelo. E claro, né, o tempo também, né? A questão da praticidade, da rapidez, de você ter ali um cabelo liso, alisado, né? E você conseguir lidar melhor com ele no momento de sair, como eu trabalhava na época. Tinha filho pequeno, né? Eu precisava sair cedo de casa, então ter um cabelo crespo e você ter que cuidar dele todos os dias ali, pra mim era muito difícil, tá? Era assim, eu perdia muito tempo. Então a gente sabe que todo tipo de cabelo dá trabalho, né? Mas pra mim, pelo menos pra mim, ter um cabelo crespo naquele momento se tornava mais difícil, né? Lidar com ele todos os dias, para sair cedo de casa para trabalhar, né? Tendo uma criança pequena. Então, para mim, né? Porque, como eu falei para vocês, a questão da dificuldade é relativa de uma pessoa para outra. Da mesma forma como eu tive essa dificuldade, pode ser que outras não tenham. E consigam lidar muito bem com o tempo, né? Com o cuidar e como lidar com o cabelo. Então, como eu já falei pra vocês, durante esse tempo eu não sabia de truques, né? Não sabia como fazer com que ele ficasse definido. Então, logo aqui, para você que quer começar a sua transição capilar, eu já deixo essa dica, tá? Antes de começar, já procura se informar, já procura se atualizar, já procura conhecer o seu cabelo, né? Não sei quanto tempo que você alisa o seu cabelo, pode ser que você nem lembre de como que ele é de verdade, né? Como que ele é natural. Pode ser que você não saiba qual a curvatura que ele tem, mas à medida que ele vai crescendo, vai entendendo mais sobre o seu cabelo, né? Porque isso vai te ajudar muito durante o processo. Como eu falei, eu não tinha acesso à internet, não tinha acesso a pesquisas, não tinha acesso a todas essas informações que eu já tive na minha segunda transição capilar, onde foi uma transição muito mais tranquila, né? Pude compartilhar pelo meu canal, pude compartilhar no Instagram. Então foi assim, muito tranquila, onde eu pude aproveitar muito. A segunda transição já foi bem tranquila, né? Já foi bem mais leve, eu pude compartilhar tudo e pude também ajudar outras mulheres na transição, assim como vocês estão aqui agora me assistindo, querendo começar o processo, né? Buscando conhecimento. Busca conhecimento, tá? Porque essa é a forma mais fácil que você tem de lidar com o seu próprio processo, tá bom? E claro, olhe para si, porque ninguém melhor do que você mesma, com a sua história, com a sua dificuldade, né? Com aquilo que você ainda não conseguiu superar, porque a gente sabe que quem está na transição capilar, né, trabalha muito em questão do autoconhecimento, né? A questão das críticas, porque a crítica, ela faz com que ela remete muita coisa antiga, né? O que faz com que uma criança, uma menina, né, uma adolescente venha alisar o seu cabelo é esse bombardeamento de coisas que a criança sofre a todo momento, né? A criança crespa, né? Que sofre bullying até na escola, né? Então, logo no início do nosso método, antes das nossas aulas, eu trago para você uma reflexão que vai te fazer voltar naquele tempo, né? Para você pensar realmente como que você era, como que era o seu cabelo, como que você quer estar daqui a algum tempo, né? Você quer realmente entrar na transição capilar? Então, tudo isso é importante você entender antes de começar o processo, até mesmo para você que já está no processo, mas que você entenda mais sobre você mesma, tá? Porque você vai precisar lidar novamente com essas questões, né, das críticas, do bullying, essas questões da sociedade, que é o tempo todo, tá, né, hoje tá mais comum, hoje tá mais natural, mas a gente sabe que o preconceito do cabelo crespo, né, ainda existe muito.
Mesmo com o número hoje de mulheres cada vez mais assumindo seu cabelo natural esteja crescendo, né, e seja maior esse número, mas a gente sabe que ainda existe muito o preconceito com o cabelo crespo, né? Então são essas barreiras que a gente precisa ultrapassar, superar a cada dia, né? Graças a essa segunda transição capilar que eu pude finalmente aprender a lidar com o meu cabelo, amar o meu cabelo e lidar com essas questões, né, da sociedade. E se você não sabe, mas eu trabalho com cabelos, né? Não o nosso cabelo natural, mas sim eu vendo cabelos, né? Depois da minha transição capilar, eu decidi trabalhar com rabo de cavalo, né? Rabo de cavalo para facilitar o processo de transição. Por quê? O que eu pude observar durante a minha própria trajetória, meu processo com a transição capilar, que eu tinha muita dificuldade com o cabelo curto. Esse olhar para a minha própria transição capilar, né, para o meu próprio processo, foi onde eu decidi trabalhar com cabelos orgânicos, né, as extensões de cabelo, os rabos de cavalo, o afropuff, justamente para facilitar nesse processo de transição capilar para essa mulher que está tendo dificuldade com as duas texturas, com as pontas ralas, né, não está conseguindo lidar com o cabelo, né, está com pouco volume. Todo esse olhar me permitiu também trabalhar com mulheres na transição capilar, onde eu percebo as dificuldades dela, onde eu percebo que realmente essa é uma grande solução para quem está no processo, as extensões de cabelo. A transição capilar, muitas vezes, ela é vista como algo muito difícil, né? Muito difícil de se começar, de se terminar, né? De se concluir, de finalmente ter o cabelo. Tem mulheres que eu conheço que sonham em ter um cabelo natural, né? Mas que elas não conseguem se imaginar, né, entrando na transição capilar, justamente porque elas não conseguem lidar com essas questões. E é o que eu digo agora para você. Existe sim formas mais fáceis de você lidar com esse processo. E é justamente por isso que eu criei o método TCSN, que é onde eu te ajudo a lidar melhor com o cabelo, né? Onde você vai passar de forma mais tranquila, com mais autoestima, leveza. Por isso que eu quero que você esteja no método até o final, que você conclua o método, né? Que você realmente faça de acordo com aquilo que eu vou te mostrar, com aquilo que eu vou te explicar. E claro, né? Depois do método, busque por mais informações, por mais conhecimento. Te garanto que você fazendo tudo certinho, como eu digo para você no nosso método, você vai sim conseguir lidar mais fácil com a sua transição, conseguir fazer o seu BC, conseguir terminar a sua transição, conseguir lidar com essas questões externas, né, que além de conseguir lidar com as questões internas, nos nossos próprios problemas de dificuldade que a gente tem de lidar com o nosso cabelo, a gente precisa saber como lidar também com as pessoas de fora, né? E é tudo isso que eu quero que você entenda. E é isso, rainha. Essa é a história do meu cabelo, né? Pude aqui resumir para você. E eu espero muito que você tenha entendido mais sobre o método. E eu te aguardo nas próximas aulas, tá bom? Por hoje eu vou ficando por aqui. E eu espero de coração que você consiga, sim, passar por essa fase com muito mais leveza e autoestima, né? Porque a autoestima é algo que te leva pra cima, né? E te faz fazer todas as outras coisas da melhor forma possível, tá bom? Então, um grande beijo pra você. Até as nossas aulas. Tchau!